Eu vou tentar ser breve. Abra em 1 Pedro capítulo 2. Eu tenho que aprender. Eu vou conseguir. Ensina-me, Senhor, em nome de Jesus. Que teu Espírito venha falar agora, Pai, através da tua palavra. Revela-te a eles. Revela-te, Senhor, a nós. A tua palavra, Senhor, ela é só vivida pelo teu Espírito. É Ele quem nos ensina. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Ensina-nos a ter atitudes melhores e posicionar melhor, Deus. O teu tempo é curto demais e tu precisa de ceifeiros. Levanta os teus sacerdotes. Levanta, Senhor, em nome de Jesus, os teus produtores de riquezas, para que o mundo conheça, Senhor, que ainda há uma igreja nessa terra, ainda há um reino de sacerdotes nessa terra, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro 2, 4 diz assim: cheguem-se a Cristo, que é a pedra viva. Embora os homens tenham rejeitado, Ele é muito precioso para Deus, e precioso para Deus, que o escolheu acima de todos os outros. O versículo 5: e agora vocês também tornaram-se pedras vivas para Deus utilizar na edificação da sua casa espiritual. Vocês são os seus sacerdotes. Repete comigo: vocês são os seus sacerdotes santos. Os seus sacerdotes. Por isso, ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Mariquinha Mocha. Ele começa dizendo: Pedro, você primeiro é uma pedra. Não é uma pedra por ser tão duro como você às vezes parece, como nós parecemos. Às vezes a gente endurece o coração para Deus. Mas não é esse tipo de pedra desprezível, que não serve para nada. Uma pedra que sufoca a semente, que é a palavra de Deus, né? Que a Bíblia diz que existe um tipo de pedra, que a semente, que a palavra de Deus é lançada, e que ela sufoca, ela não deixa criar raiz, fica enfraquecida, e ela morre, e não produz. Aqui ele chama você de pedra, mas de uma pedra viva. Então você é uma pedra viva. E onde começou essa conversa de ser pedra viva? Começou lá em Josué, quando nós estávamos falando sobre o embrião da fé, sobre gerar as coisas invisíveis, sobre a visão do reino de Deus, de encontrar-se com o Espírito Santo cheio da palavra. E esse encontro no embrião da fé é o poder que é gerado para criar as coisas invisíveis e trazer à existência o que não existe. Talvez você vai compreender, mas esse embrião da fé está dentro de todo sacerdote. Todo sacerdote tem esse embrião, porque a arca da aliança está dentro de cada sacerdote, não está mais fora. O sacerdote não precisa mais oferecer sacrifícios de sangue, porque quando estava fora precisava de sangue humano, ou sangue de animais, mas hoje não precisa mais, porque a arca não está mais fora, a arca está dentro de nós. A arca é Jesus, e nós falamos sobre isso, falamos sobre a arca, falamos da simbologia da arca, e nós falamos que dentro existia um vaso de ouro cheio de maná, e nós falamos que ali era a palavra do Espírito, representava o Espírito Santo cheio da palavra para liberações da nossa vida. E nós falamos que dentro da arca existia também a pedra, que é o mandamento, que é a palavra de Deus, de estarmos cheios da palavra de Deus. E falamos também do cajado de Arão que estava dentro da arca. E o cajado de Arão é a autoridade que Deus dá para a realização das suas promessas. Representa a flor que estava no cajado de Arão, representa o zelo de Deus para cumprir as suas promessas. Quando fala em cumprir as suas promessas, não é porque você vai ter o carro bonitinho que você deseja, é porque Ele vai cumprir a sua justiça, Ele vai cumprir a sua palavra, Ele vai julgar a terra, Ele vai julgar as pessoas. Ele veio para te abençoar, mas Ele veio também para exercitar a sua justiça.
Ele veio para revelar o seu amor, mas também para revelar a sua justiça. E Ele zela, porque tudo aquilo que Ele disse que iria acontecer, vai acontecer. Por isso que a vara de Arão representa que, assim como Deus deu uma promessa àquele povo, Ele zela para cumprir. E Deus deu uma promessa para nós através de Cristo Jesus, de uma vida abençoada, de uma vida próspera, realmente uma vida abundante, enquanto vivemos na terra, até chegarmos no céu. Mas Ele disse que também viria a sua justiça, Ele cumpriria todas as palavras. Então Jesus vai voltar, e você um dia vai para o Senhor, e você vai prestar contas das suas atitudes, do seu posicionamento. Se você se transformou, Jesus te transformou em um grande sacerdote, você tem a arca dentro de você, então não tem lhe faltado mais nada. Então por que você parou no meio do caminho? Por que você desistiu do seu chamado? Qual é o meu chamado? É ser ministro do louvor? Você acha que é tão facinho assim as coisas de Deus? Deus te chamou para coisas fáceis, Deus te chamou para coisas difíceis, para você desafiar mesmo, para que nas coisas difíceis Ele mostre o poder dEle. Deus não te chamou para as coisas pequenas, te chamou para as coisas grandes, mas não para saciar o teu egoísmo, ou alimentar o teu orgulho, mas para que a glória seja dada ao nome dEle. Então quanto mais difícil é, maior é a oportunidade que temos de mostrar o poder que opera em nós, o poder do Espírito de Deus que opera em nós. E isso depende da visão do reino, da visão do Espírito dentro. Onde está a arca? É gerada a palavra do Espírito. Onde está a arca? Dentro e não fora mais. Então aqui ele vem dizendo que somos pedras vivas, pedras que têm vida. Quando ele está dizendo isso, está dizendo de ser memorial, de ser uma memória viva do que Jesus representa agora na nova aliança, do que Jesus é. Você agora é testemunha. Essa palavra de pedra viva vem no sentido de dizer o que fez Josué com os sacerdotes. Vá na frente com a arca para abrir o Jordão. E depois que o milagre aconteceu, ele disse: agora vocês peguem uma pedra, levem e coloquem no meio desse rio, e agora será como memorial. E depois do rio fizeram também um memorial, e será como memorial. Quer dizer, todas as pessoas que olharem para esse monturo de pedra que cada 12 tribos trouxe, lembrará que aqui o Senhor operou o milagre. Então Jesus operou um milagre na sua vida também, na sua vida, Tatiana, na sua vida, Regina. Operou na sua vida, Priscila, na sua vida, operou na sua vida, pastora Rita, operou na minha vida. Então nós temos que fazer sempre esse memorial. Fomos chamados, foi revelada a palavra de Deus a nós, para que nos tornássemos um memorial vivo daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus faz na vida, na nossa vida e na vida das pessoas que creem em seu nome. Em nome de Jesus. Veja só o que confirma em Êxodo. Depois em seguida ele diz, no versículo 5, dizendo sobre ser sacerdote. Nós vamos falar depois sobre ser sacerdote. Não quero falar sobre pedra. Mas em Êxodo, capítulo 19, ele diz: agora se derem atenção, versículo 5 do Êxodo 19, e atenção cuidadosa ao que eu digo, e cumprir os meus termos da minha aliança, vocês serão propriedade particular dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdote. Repete comigo: vocês serão propriedade particular. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Testemunhas, e testemunhas para sacerdócio. Não só poder falar do que Deus faz, mas participar agora de um reino. Não é isso que ele está dizendo? Você foi habilitada pelo Espírito. Não se diminua. Você não pode ser apenas uma pedra num caminho, mas uma pedra viva, que é capaz de falar, de anunciar o Evangelho de Cristo, de testemunhar do Evangelho de Cristo. E essa pedra tem poder de falar. Por isso Jesus disse: se vocês não fizerem, até as pedras clamarão.
Nós podemos dizer que somos pedras livres, libertas e curadas. E essas pedras, quando se tornam testemunha, porque têm uma experiência com o poder de Deus, então elas começam a receber uma autoridade de sacerdote. Ela começa a seguir um passo adiante, de testemunhas para se tornar sacerdócio. E quando se fala em sacerdócio, é uma intimidade maior, é algo além do que dizer da pessoa. Então, quando eu falo de uma pessoa, o quanto ela é boa, é diferente de conhecer a pessoa de perto, né? Então, veja só, eu sou testemunha, vamos dizer assim, de que Silvio Santos é bacana, sabe? As pessoas gostam dele, ele parece uma pessoa justa. Então eu conheço ele de ouvir falar, e eu testemunho pelo que eu vejo, pouco ouço dizer dele, mas quando eu estou perto dele, então eu começo a ter uma intimidade e um conhecimento mais. E algumas pessoas dizem que quando convive com uma pessoa como o Silvio Santos, por exemplo, diz que se surpreende até com o caráter, com atitudes, com a sabedoria que ele tem, com algo mais que ele tem, sendo ele tão falho. Imagina você com Deus, você ouvia falar, o Espírito te usava para ser testemunha pelo ouvir falar, mas de repente o Espírito começa a te revelar quem Deus é e começa a atravessar você por um lugar que você nunca imaginou conhecer, e a passar por um lençol, passar por uma cortina, e separar aquela cortina que é o corpo de Cristo, e partir aquela cortina, e aquela cortina é o corpo de Cristo, de fazer você passar pelo corpo e dizer: você se tornou uma bênção. Agora que você se tornou uma bênção, você pode entrar num lugar que ninguém podia entrar, e você entra, porque agora você não é só testemunha do que eu fiz na cruz, mas você vai começar a conhecer Deus de perto, a andar com Deus. Não é com os sacerdotes, é os que andam, é os que andam com Deus, ouvem e andam. E quando nós entramos no Santíssimo Lugar, já estamos bem posicionados como sacerdotes. Então o sacerdote tem um privilégio, sabe? Conhecer Deus de perto, não de ouvir falar apenas, como alguém que entra numa igreja e ouve a palavra e crê e se alegra, mas ele não tive uma experiência. Mas quando ele começa a ver que Deus atende a oração dele, que os demônios obedecem quando ele repreende, que os enfermos são doentes quando ele ordena a cura, então ele começa a ter uma alegria muito superior àquela de apenas ouvir dizer o que Jesus fez por ele. Ele começa a ver que ele é uma pedra útil para a edificação da casa, do corpo de Cristo. Michael Deus. Então não é sacerdote para dizer: você é pastor. Pastor. Vocês não imaginam quanto eu resisti, quanto tempo eu resisti contra esse rótulo pastor, até que me convenceram que era necessário. Eu disse: tudo bem. Mas alguns profetas diziam assim: você é pastor não por eleição, mas porque Deus te fez pastor. Eu falo: eu sou pastor porque Deus fez, e não porque me rotularam. Glória a Deus. Mas depois me convenceram: as pessoas têm um rótulo, porque a gente precisa organizar a igreja com rótulo. Aí eu fui lá fazer o quê? Precisa de rótulo. Mas mais gracioso é ser um sacerdote não por rótulo, não para ser alguém que demonstra espiritualidade, ou que eu não sou conhecido por Deus, mas para ver as obras de Deus, para ver Deus salvando almas, para ver Deus curando pessoas, para ver Deus sendo glorificado, para ver Jesus sendo glorificado. Porque cada vez que somos abençoados, nos tornamos um abençoador, para que Deus seja glorificado. Então Deus se alegra, e quando o Espírito de Deus se alegra, nós também se alegramos. Deus se alegra, o Espírito se alegra, nós se alegramos em ouvir Deus dizer: este é o meu filho a quem me comprazo. Imagino a alegria de Cristo em saber que estava cumprindo, fazendo aquilo que era a vontade do Pai, ainda que ali naquele momento estava custando um preço de cruz, um preço de dor. Mas ele era o sumo sacerdote, e o sangue que ele ia apresentar, ninguém mais precisaria apresentar. Então você se fez sacerdote em Cristo porque Ele te chamou para isso. Ele te trouxe para dentro do Santo dos Santos.
Ele te trouxe para a presença de Deus, porque Deus disse: eles não precisarão mais quem vos ensine. Eu vou entrar dentro deles, e eu vou ensinar eles a ter a visão que eu preciso. Colocarei a minha palavra, e eles não precisarão mais quem vos ensine. Como fala ensine, não é que o pastor não vai precisar de quem falar com as pessoas, de guiar ele, de que eles não precisam de liderança. É de que Deus iria guiá-los. Eles não precisarão, porque não precisará mais de buscar direção em profetas e um sacerdócio externo. Ele não precisa. Já cansei de falar para vocês: quem busca profeta é porque ele está ouvindo Deus. Não estou dizendo que é errado ou certo. Eu estou dizendo que dependência de profeta gera uma dependência emocional. E as pessoas não conseguem nem sequer viajar sem ouvir o profeta dizer: mas o Senhor diz, eu te fiz sacerdote para mudar isso. A tua arca de aliança não está fora, está dentro. Então hoje você é o profeta, você é o sacerdote, é você que eu quero revelar a minha intimidade. Então entre neste lugar santo, porque Jesus já te habilitou a isso. Não é ao pastor. E quando ele diz: vocês são meus sacerdotes, serão sacerdotes, minha propriedade, sacerdotes, é porque ele disse que vocês serão dele, é dele, e não é por causa de um pastor, não é para tornar vocês pastores de igreja, é porque vocês ouvirão a voz de Deus, guiando vocês, falando com você, na sua intimidade. Por isso que o Pai Nosso diz, né, que em segredo Ele nos responderá. Peça em segredo Ele vai te responder. Busque a Deus, intimidade, você vai entender o sacerdote que você é, quando você começar a ver o Espírito guiando os teus passos, falando de coisas que ninguém nunca ouviu falar. Então você é de Deus, foi feito pedra viva, mas Ele quer que você dê um passo a mais. Pedras vivas. Abre Atos 1:8 e diz assim: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, até os confins da terra. Quando o Espírito descer sobre vocês, vocês vão receber poder. Vocês serão habilitados para serem testemunhas vivas, pedras vivas, testemunhos vivos de tudo aquilo que Cristo tem feito, desde a cruz até o poder que Ele manifesta. Você se torna, como pedra viva, um portador de boas notícias. Portador de boa notícia é aquele que tem a palavra da esperança para o mundo, aquele que é portador do que o mundo aguarda, a palavra de esperança. O mundo aguarda por você, porque o mundo não tem mais esperança, não tem mais novidade de vida. Eles estão morrendo, eles estão se matando, eles estão desejando a morte. E não pensa que é por falta de dinheiro, não. Pelo contrário, muitos têm morrido no meio das suas ganâncias, e muitos atingem os seus objetivos e não conseguem entender porque tem tudo e ainda a sua alma clama por causa de um vazio, clama para um preenchimento da alma e não sabe como preencher esse vazio. E muitas vezes se suicidam, se matam, porque na verdade eles carecem da glória de Deus. Na verdade ele estava aguardando que um testemunho, que uma testemunha, uma pedra viva viesse até ele, um portador de boas notícias, e pudesse dizer para ele: o Senhor me ungiu para curar, para libertar os cativos, e anunciar as boas novas de Cristo, de que Ele morreu para vir, para salvar a todos aqueles que creram. Você foi escolhido por Deus, lavadia por amor, para ser essa testemunha. Hebreus 3:6 diz: mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus, e nós seremos sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Versículo 7 de Hebreus 3:
Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, ou não endureçais o vosso coração, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles puseram à prova no deserto. Vocês foram escolhidos por Cristo para edificar, para participar da edificação desta casa. E nós seremos a casa de Deus, somos a casa de Deus, quando nós ouvimos a voz do Espírito e obedecemos a sua voz. O Espírito tem falado com a igreja, mas a igreja dorme, porque está frio. Ele dorme, porque muitos pastores, porque muitas igrejas, porque elas me confundem, e eles dormem porque o prazer da vida tem sido muito melhor do que estar com Deus, do que estar na presença de Deus. E eles trocam por um prato de lentilha a vida, a comunhão que tem com Deus, e depois amargam em dores, e buscam depois o socorro como um filho pródigo, porque não encontraram mais nada que preencha as suas almas, porque só na presença de Deus há o alimento que nós precisamos, só na presença de Deus. Marcou devia aquele amor achar. Então, quando você ouvir a voz do Espírito, saiba, você é um sacerdote. É porque Ele está querendo usar você como testemunho, e você se tornará um testemunho vivo do poder dEle, se você obedecer a sua voz e começar a fazer, e começar a praticar aquilo que Ele está propondo. Então, se eu tenho que ir a uma pessoa e tiver que falar alguma coisa que o Espírito está pondo no meu coração, não tenha medo, ouça a voz dEle, não tenha medo, fale. Quando você vê um miserável e você achar que não tem jeito, mesmo para você, você acha que esse não tem jeito, mas o Espírito falar dentro de você, ele ainda tem jeito, ele ainda pode sair dessa. Fale para ele isso, você pode sair dessa. Jesus pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua sorte. Ouse, seja corajoso, que Deus quer edificar a sua casa, e você é a primeira casa que Deus quer edificar, porque Deus quer constituir a sua casa, que é você, onde habita como sacerdote, não só pedra para construir essa casa com testemunhos, mas uma casa viva que Ele habita. E esta casa vai ser edificada para que seja sacerdote, para que a terra ouça a voz dos seus sacerdotes, porque os sacerdotes são como mediadores, aqueles que intermediam. Hoje nós não intermediamos a intercessão, o perdão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, eu não estou lembrando a palavra, mas Jesus já veio para isso, para perdoar os nossos pecados, derramar o seu sangue. Mas hoje nós somos sacerdotes, mediadores, não é para que Deus possa viver e falar conosco através de nós com as pessoas, mas através de Cristo. Jesus é o sumo sacerdote. Nós somos mediadores como sacerdotes da palavra de Deus. Nós somos mediadores da palavra viva que o Espírito manifesta, que o Espírito fala ao teu espírito. Você é sacerdote porque você é mediador. Você, como nós cantamos, é a voz de Deus na terra, para falar do amor, para falar da palavra que liberta, que cura, para denunciar o pecado e dar a direção ao pecador aonde está a verdade. E a verdade está em Cristo. Você é o sacerdote que Deus escolheu. Então você é a casa que Deus edifica, porque você se tornou a casa onde Ele habita. O sacerdócio é exercido na casa onde Deus habita, e Deus habita em você hoje. Então você é um sacerdote, porque é onde Deus habita. Se você creu que Jesus já perdoou os seus pecados, se você creu que Jesus habita em você, que a graça já te alcançou, isso não foi por mérito,
que você já tem a redenção, a remissão dos seus pecados, que você já tem a reconciliação com Deus, e que Jesus já liberou o poder de reconstrução, de restauração da sua vida, é a graça. Então você já tem acesso à graça. Então você é um sacerdote capaz de ser ousado para falar. Tanto que ele diz: quando ouvir a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Falem, anunciem, façam aquilo que o Espírito propõe, porque você é um sacerdote e não pode se negar. A única coisa que você é mediador é da palavra viva de Deus. E a palavra viva não é teologia, apesar de testificar da teologia. A palavra viva é aquilo que o Espírito traz até você, conforme a palavra de Deus. E você não precisa exatamente saber todos os versículos da Bíblia, mas você precisa ler, para que saiba o que falar. Porque, como eu falei, no embrião da fé, não tem como ter um encontro com o Espírito, entender o que Ele quer, se Ele encontrar você sem a palavra de Deus. Se o seu espírito humano estiver vazio, é em vão o seu encontro com o Espírito. Porque é um americano se encontrando com um brasileiro, e um americano dizendo para você coisas que você não entende, porque você não tem o inglês dentro de você, bilíngue, né? Você não tem a palavra de Deus, você tem a razão e não o que é espiritual. É preciso se encher do Espírito, se encher da palavra de Deus, para quando o Espírito falar com você, você esteja pronto para ser um mediador neste mundo. O sacerdote foi levantado para falar com Deus, para trazer a presença de Deus, mas principalmente para levar a presença de Deus e a resposta de Deus às pessoas. E as pessoas aguardam por você. Não foi isso que disse Atos 1:8? Vocês serão minhas testemunhas, aonde quer que vocês estiverem, em Jerusalém, ou seja, onde for, o meu Espírito quer usar vocês. Aleluia, glória a Deus. Então abra a Bíblia em 1 Pedro 2,5 de novo. Ele diz: e agora vocês se tornaram pedras vivas para Deus utilizar na edificação da sua casa espirituais. Vocês são os seus sacerdócios santos, por isso ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Então ele chama você de pedras vivas, mas ele diz: você também é sacerdote. Em Hebreus 10:19 diz: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no Santíssimo Lugar. Versículo 20 de Hebreus 10: por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Versículo 21: nós temos um grande sacerdote, um sumo sacerdote, para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com o corpo lavado com água pura. Quando falo corpo lavado pela palavra, o corpo lavado com água pura, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Então Jesus é o sumo sacerdote que fez com que os seus pequeninos sacerdotes pudessem ter acesso à voz de Deus, para que pudessem transmitir as suas mensagens pelo Espírito Santo e ministrar o seu poder sobre a terra, sobre as pessoas. Somos todos sacerdotes em Cristo com um propósito, e o propósito é levar as boas novas. Você é portador de boas notícias. Maria Bocora, de aquela Mochara, Naramamaya Shurian Balabashureko. Abra a palavra em Marcos 16:15. E ele diz que os sacerdotes exercem sua autoridade. Naikol declara: porque o sumo sacerdote os fez entrar no Santíssimo Lugar, os habilitou para entrar no Santíssimo Lugar e exercitar a autoridade. Não só serem mediadores da palavra viva, mas receberam também a autoridade para exercitar o poder que opera pelo Espírito Santo de Deus.
Um sacerdote, ele é portador de boas notícias e habilitado pelo poder de Deus para levar o conhecimento às pessoas, para transportar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Aí veja o que Jesus disse para esse sacerdote: meus pequeninos, ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado, repete comigo, aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Nalabadia com amor, alabaquei amor, autoridade em meu nome. Então, pelo nome de Jesus, o sacerdote, pelo sangue, ele entra no Santíssimo Lugar e tem intimidade com Deus. Mas pelo nome de Jesus, você que é o sacerdote, pode ministrar libertações, cura, maravilhas. Em nome de Jesus, você é habilitado para ordenar, para interferir sobre as vidas das pessoas, sobre sua vida, sobre a vida das pessoas e sobre as coisas e sobre governos e nações. Você é habilitado pelo nome de Jesus. Tanto que se você crer no poder deste nome, Jesus disse: se você crer e não duvidar em teu coração, você vai ordenar que este monte saia do lugar, e ele vai ter que sair. Ele vai sair do lugar. Se não duvidares, porque tudo é possível àquele que crê. Temos que entender que o nome de Jesus, todos têm que obedecer. Toda autoridade nos céus e na terra tem que obedecer. Tudo que o Espírito falar aos seus sacerdotes, a você, como mediador da sua palavra viva, e dizer: olha, aquela situação financeira daquele homem, ou aquela situação do seu trabalho, ou aquela situação da sua escola, ou aquela situação do governo, ou aquela situação da sua família, precisa mudar, eu quero que fique não dessa mesma forma que o inimigo está trabalhando e destruindo, eu quero consertar isso. E quando ele pôr no seu coração, lembre-se, ele te levantou como sacerdote e te deu autoridade para interferir nas forças malignas que operam, que tentam destruir as vidas das pessoas, e operar também maravilhas, de ordenar até mesmo coisas físicas, como ele usou o exemplo de montes que fossem, como também curar enfermos e doentes. Está na Bíblia em várias passagens. Você foi habilitado. Então ouse tomar um posicionamento de sacerdote, e o sacerdote como intercessor na oração, ore ao sumo sacerdote, peça em nome do sumo sacerdote que é Jesus, e você vai viver o milagre, você vai começar a ter experiência de como Deus quer te usar como igreja, como sacerdote na terra. Mas tem que tomar uma posição. Quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Neriô Xalabacô declara. Vamos lá para Pedro 2,9 para a gente finalizar, pelo amor de Deus. 1 Pedro 2,9. Eu estou falando isso porque é isso que a carne que eu vi. Mas o Espírito clama por Deus. Naicou de dia que lamasco dia. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vocês não são assim. Ele está falando de pessoas que praticam iniquidade. Mas vocês foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes, glória a Deus, escolhido para ter um próprio Deus, escolhido a dedo. Aleluia. Você foi formado primeiro, ontem nós ministramos sobre isso, né? Como indivíduo. Adão existiu primeiro sozinho, sabe? Como pessoa. E depois Adão dormiu para que a mulher fosse construída sozinha também, porque se ele acordasse ele ia querer dar palpite. E Deus falou: não, deixa ele dormir, porque ela nasce da minha forma, do que eu imagino que ela pode cumprir um propósito para com ele. E aí veio a mulher também na sua individualidade.
E Deus, em nenhum momento, disse que a mulher seria inferior ao homem, nem nada disso. Diz também será minha sacerdotisa, será o templo onde eu habito. Cumprirá o seu propósito na terra, assim como o homem. E eu habitarei nela, e falarei com ela, e falarei através dela também. Todos vieram num propósito, porque Deus criou a alma vivente e habitou nela o espírito de vida e soprou neles, tanto no homem como na mulher. Então somos individuais. Ele disse: Deus nos escolheu especificamente pelos valores que temos. Ele sabe o valor que temos, Ele sabe o que somos capazes, o nosso temperamento, nossas habilidades, nossas virtudes. Ele conhece, e Ele não faz questão das nossas fraquezas. Ele diz que esquece os nossos pecados, porque a nossa fraqueza para Deus de nada serve. Por isso que Ele trouxe Jesus para te perdoar, porque as suas virtudes se importam para Deus, porque Ele olha para a tua fraqueza e Ele só pensa numa coisa: apagá-las de vez, para que você continue a andar e cada vez melhor naquilo que Ele escreveu a seu respeito. Ele te escolheu para ser dele, escolheu a dedo. Ele sabe quem você é e a sua estrutura e o valor que você tem e o que você é capaz de fazer. Mas Ele diz: porque Ele já sabe quem você é, Ele diz: eu escolhi vocês para ser sacerdotes. Mas aqui nessa palavra do versículo 5 ele diz sacerdote, mas nessa palavra do versículo 9, em 2 Pedro 2, que é o mesmo capítulo, ele diz: vocês serão sacerdotes do rei, ou sacerdotes reais, são santos e puros. Isso é o que Deus vê em você. Então quando você vai diante de Deus, você diz: Deus, eu preciso consertar isso, sabe? Eu esqueci, eu pequei, eu fiz, eu sou incapaz, eu isso e aquilo. E Deus fala: não estou vendo nada disso. Onde você está vendo isso? E Ele fala: não consigo enxergar, mostra de novo. E quando Ele olha para você, Ele só vê o sangue de Jesus. Não há outra coisa que Deus vê, a não ser o sangue do Cordeiro que te perdoa. Não é poder de Deus. E Ele olha para você e você tem valor. E você é quem eu quero usar como sacerdote. Mas Ele disse: não só como sacerdote, mas um sacerdote do rei, um sacerdote real, um sacerdote que não é qualquer um da terra, sabe, que se divide entre reinos. É um sacerdote que pertence a um reino eterno. Glória, o reino de Deus. Ai, que é boa para nós. Narabacou declarou Turiandalas, mas o sacerdote santo e puro. Deus buscou encontrar na terra e não encontrou, mas o sangue de Jesus conseguiu achar isso. Alguém santo nessa terra, alguém puro nessa terra, e essa pessoa é você, que crê no nome poderoso de Jesus, que confessou Jesus Senhor da sua vida. Continuando, ele diz: um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Se há um propósito de transformar você sacerdote, é para você ser mediador da palavra viva do Espírito, para anunciar a palavra viva de Deus, onde você lê a letra, e o Espírito transforma aquele alimento em nutrientes espirituais, para que o seu espírito esteja pronto para fazer o que Ele quer. Naravadia, como sacerdote real, é integrante do rei, também dotado de autoridade espiritual. Narabacou declara: sacerdócio real é uma autoridade estabelecida por um rei, pelo sumo sacerdote, que é Jesus. Não foi outro rei, foi o Rei dos Reis, foi o único rei. As pessoas dizem que na terra há reis, há governos que mandam e desmandam, e alguns ditadores pensam: eu faço o que quero. Mas Jesus, numa só palavra, Ele destrói todo o templo, Ele derruba todo o governo, Ele põe por terra qualquer homem que ousa dizer ser Deus e desafiar Deus. Há um poder em Deus que ninguém pode deter. O poder que está em Cristo ninguém pode deter. O poder que está nele ninguém pode ir contra Ele. E esse poder Ele deu a você como sacerdote também.
autoridade no seu nome e no seu sangue de ser perdoado e de levar o evangelho que perdoa, que purifica, e de anunciar com autoridade o poder que interfere e que influencia a vida de pessoas e das coisas, e que interfere em governos, em coisas que acontecem sobre a terra, porque Ele é o Rei dos Reis. Quando diz Rei dos Reis, porque se há uma palavra de um rei que não pode voltar atrás, é a palavra de Jesus sobre a terra. E se Ele disse, a sua vida vai ser uma bênção, a sua vida vai ser uma bênção, você vai conseguir, é porque você vai. Se o Espírito disser ao seu Espírito, continue orando por isso, continue ministrando a palavra, professando. Em 10:23 está dizendo em Hebreu, professando, anunciando a palavra de Deus, alimentando todo dia, professando: eu creio nessa palavra, eu creio porque diz a tua palavra, enchendo o seu espírito da palavra. Ele diz: você vai ver o que eu vou confirmar. As suas promessas não serão esquecidas, e tudo que você orar se tornará possível, se tornará visível diante dos seus olhos, seja o que for, porque a autoridade do sacerdote é uma autoridade como dada por Jesus, como Ele tem o poder de Deus, porque o Espírito habita em você, o Espírito dele. Mas Ele diz: somos sacerdotes reais, e Ele chama esses sacerdotes que, quando eles se reunirem com o mesmo propósito de Deus, Ele diz: vocês são mais que sacerdotes reais, vocês agora são um governo de sacerdotes. É isso que Ele diz em Êxodo, lá no começo, Êxodo capítulo 19. Êxodo 19, Ele disse: vocês são propriedade particular, vocês serão para mim, versículo 6, um reino de sacerdote. Então você será um reino de sacerdote. Nós somos reino de sacerdotes, um governo de Deus sobre a terra, porque você é casa de Deus, eu sou casa de Deus, e quando nós unimos na mesma fé, se tornamos uma só casa, porque o mesmo Espírito opera sobre todas as casas. Por ser o mesmo Espírito, então Ele está habitando da mesma forma em várias casas ao mesmo tempo. Então é uma só casa para Deus. Quando você se reúne comigo nesse lugar, são várias casas reunidas, sabe? São várias igrejas reunidas numa igreja física, mas para Deus nós somos uma igreja só, porque o mesmo Espírito entra nessas casas e os torna uma só casa, a casa de Deus. Maria como? Então somos um governo de sacerdotes. Não apenas o nosso propósito tem que estar limitado à visão do que vamos ter na nossa particularidade, da nossa responsabilidade de anunciar ao mundo nossa vida individual, mas também uma visão coletiva de anunciar o Evangelho de Cristo, de interferir como igreja de Cristo na terra, de orarmos juntos, da igreja se importar com a vontade de Deus e clamar e ouvir a voz desse mesmo Espírito, seja lá no Japão, seja nos Estados Unidos, seja onde for. Os sacerdotes de lá vão entender a mesma coisa que o Espírito está falando para mim, sobre orar por certas coisas do governo, para orar sobre certas coisas de pessoas, de situações que podem afetar o mundo. Deus move a casa, a sua casa, e a casa que está nos Estados Unidos é a mesma que está aqui, porque é o mesmo Espírito que está habitando nele. Dá para entender? Somos casa de Deus por isso. Casas que o Espírito habita, em particular, mas que quando se juntam, se tornam apenas uma só casa, porque é apenas um só Espírito. Então, mais do que sacerdote, você pertence a um governo de sacerdote, a um reino de sacerdote. Amém? Glória a Deus. Só finalizando o último versículo, Efésios 1:18. Peço a Deus que abra a mente de vocês, pelo amor de Deus, Senhor. Abra a nossa mente, faz-nos entender. Eu tenho pedido, ensina-nos, Senhor, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele nos chamou. Efésios 1:18. E também para que saibam como maravilhosas bênçãos ele nos prometeu ao seu povo. Versículo 19. Como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Jesus Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito do mundo celestial,
Versículo 21, Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todo o título das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Deus colocou todas as coisas, todo o governo, todas as situações debaixo da autoridade de Cristo, e deu Cristo à sua igreja toda a autoridade aos seus sacerdotes, e deu Cristo à sua igreja, que é você, porque o sacerdote é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é onde Deus habita, e onde Deus habita é a igreja é o sacerdote. Por que a igreja é o sacerdote? Porque nós pensamos que igreja é um templo físico, mas igreja é eclésia, né? Que fala que a igreja é um conjunto de pessoas que representam o rei, mais ou menos isso. Você não é um físico, mas pessoas que representam o rei. E ele diz, e a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o que completa todas as coisas em todos os lugares. Então você entende que o governo sacerdotal é importante para que a graça de Cristo seja anunciada e alcançada, e o mundo seja alcançado pelo Evangelho de Cristo. Você é aquele que vai intermediar, vai mediar a palavra de Deus, levar as pessoas com autoridade de falar e autoridade de poder, de ver acontecer as coisas, como profeta de Deus, falando às nações, falando às pessoas. Você é um sacerdote real, não apenas para oferecer sacrifícios de adoração, como nós lemos no primeiro versículo 5, como sacrifícios a Deus agradáveis, mas para exercitar uma autoridade a qual Cristo deu à sua igreja, né? Então você pertence a um reino de sacerdócio. Narabacou declara, Turiana, Narabachu declara, em nome de Jesus. Dereuchai declara, Narabacou declara, Turiana, Narabachu declara. Em Marcos 16, 17, bem, vamos ler novamente apenas. Repete comigo: aos que creem, será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios, pelo poder do meu nome, e falar de novas línguas. Glória a Deus. Agora eu vou só falar de um posicionamento de sacerdote. Pedro 1,13. Naicou declara: portanto, agora estejam prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a sua esperança na graça de Deus, que será dada a vocês quando Jesus voltar. Obedeçam a Deus, porque vocês são filhos dele. Não voltem atrás aos seus velhos caminhos, a prática do mal, porque naquele tempo não conheciam nada melhor. Mas agora vocês conhecem algo melhor. Sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor, que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse: sejam santos, porque eu sou santo. Então o sacerdote precisa ter um posicionamento. Todo sacerdote deve estar pronto para agir com fé e com esperança. Todo sacerdote tem que estar pronto para obedecer a voz do Espírito Santo. Todo o sacerdote tem que estar pronto para praticar o bem. Todo sacerdote tem que estar pronto para se manter separado, para viver uma vida consagrada diante de Deus, do pecado. Quando diz estar numa vida consagrada, separada, é resistir ao pecado. Todo sacerdote tem que estar pronto para a prática da obediência a Deus, com um esforço diário. Estamos prontos a manter uma vida de santificação, porque ele falou algo sério nessa palavra de Hebreus, de Pedro 1,13, ele disse: sede santo, e ele diz mais em Hebreus, porque sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Então eu só quero que você leia: procure viver em paz com todos os irmãos
busquem em Hebreus 12:14, procurem viver em paz com todos os irmãos, levar uma vida pura, santa, porque aquele que é santo não verá o Senhor, aquele que não é santo não verá o Senhor. Hebreus 12:14. Versículo 15, cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz em vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, contaminação, muitos na sua vida espiritual. Vigiem para que ninguém se deixe arrastar pelo pecado sexual, ou se torne negligente para com Deus, tal como se fez Esaú, para que por uma simples refeição, vendeu os seus direitos de serem de herança como filho mais velho. Então procure viver uma vida de paz. Então repete comigo: eu preciso viver como sacerdote uma vida pura e de santidade. E isso é fácil, bem fácil, pelo sangue de Jesus. É bem fácil. Eu preciso viver, repete comigo, eu preciso viver como sacerdote uma vida de renúncia das mágoas, amarguras e ressentimentos também. Está tudo no pacote. Repete comigo, em nome de Jesus. Eu preciso viver uma vida de renúncia de alianças sexuais ilícitas, impuras, sem compromisso, sem pureza, sem pudor. Eu preciso viver uma vida separada. Até na minha vida sexual, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou sacerdote. Eu preciso viver uma vida de compromisso como sacerdote, uma aliança que eu firmei com Deus e em meus relacionamentos. Eu preciso ter bastante cuidado com os meus deveres, com as pessoas e com Deus, com a fidelidade, com os princípios da palavra de Deus e com os princípios do amor de Deus, o qual foi me ensinado para com o próximo. É fácil ser sacerdote. Eu preciso viver uma vida de santidade e viver em constante atos de consagração, de resistência ao domínio do pecado, até a obediência da palavra de Cristo se torne um hábito agradável a Deus na minha vida. Amém. Agora acabou, irmãos. Só Hebreus 10:22. Portanto, cheguemos perto de Deus com o coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Versículo 23. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Esse fraco ia continuar, mas foi forte. Mas só isso, irmãos. Eu quero que vocês entendam. Ser sacerdote é maravilhoso demais, porque Deus nos chama para essa experiência e não requer nada de nós, a não ser algumas atitudes, porque Ele não tem como andar junto de nós, sabe? Não tem como a escuridão andar com a luz, não tem como a pessoa estar num rio limpo e querer beber água, estar num rio sujo e querer beber água limpa. Deus é santo e Ele diz: como eu sou santo, esforcem para viver em santidade. Por quê? Senão as vossas vestes vão ofuscar. Vocês não vão conseguir me ouvir e nem me ver quando eu estiver no santíssimo lugar. Eu vou passar por lá, que é onde está a arca do Senhor dentro de vocês, e quando eu passar por lá, vocês não vão me perceber. Então por isso temos que cuidar e zelar. Quando fala em consagrar, é separar, procurar fugir do pecado, fugir das coisas que desagradam, fugir da prática do mal, fugir de tudo que você identifica como palavra de Deus, de que aquilo está te levando para a direção errada, não está te levando para a presença, mas para se afastar-se de Deus. É só isso que Deus te pede, como sacerdote, porque Ele quer te revelar
Ele quer usar você como uma pedra que edifica a casa dele, que são as pessoas que virão, que precisam conhecer o Evangelho, e que é você, que somos nós como igreja. Você pertence ao governo do reino de Deus, capaz de interferir e influenciar na vida das pessoas e do mundo. Repete comigo: eu sou sacerdote capaz de interferir na vida das pessoas e no curso do mundo, influenciar as pessoas e interferir no curso do mundo, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra e pelo teu Espírito que foi nos revelado. Senhor, que eu consegui falar, Deus, que tudo isso que eles mastigaram, se eles conseguirem, Senhor, tirar muito pouco só, seria o suficiente, Senhor, para que teu Espírito possa nos guiar numa direção certa e podermos exercitar a nossa autoridade pelo qual o propósito nos chamasse. Muito mais do que um membro, um integrante de um lugar, de uma sociedade, de um clube chamado igreja física, mas de um sacerdócio real, de um governo que pertence a um reino eterno. Senhor, em nome de Jesus, dai paz, abre os seus olhos, entendimento, pela tua maravilhosa luz, abre, Senhor, ensina a cada um da sua forma particular, Espírito Santo, para que eles aprendam a exercitar a sua autoridade e saibam que aonde eles estiverem, ali está o sacerdote de Deus, e o sumo sacerdote está dentro da arca, dentro deles, esperando para que ele ofereça o sacrifício agradável e para que o Espírito fale, para que ele possa começar a produzir aquilo que Deus espera, para aquilo que Deus quer realizar nessa terra. Ensina-nos, Senhor, a sermos guiados pelo teu Espírito. Move-nos de sabedoria, discernimento, enche-nos do Espírito de sabedoria e discernimento. Ensina os teus filhos, Senhor, que cada um, Senhor, possa viver bênçãos maravilosas, possa exercitar a sua fé e conseguir ter essas experiências e trazer à existência aquilo que os seus olhos não viram, até mesmo aquilo que não chegou ao seu coração. Há muitas coisas guardadas, há muitas coisas prontas que ela não entende, que ele não entende, que só precisamos nos posicionar na oração. Deus cumprirá, porque Ele é zeloso para cumprir as suas promessas. Abençoa tua filha, abençoa teu filho, enche-os do teu poder, capacita-os na tua palavra, fala de dia, fala de noite com eles, e que eles glorifiquem o teu nome, Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus por essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Em nome de Jesus. Bem, vamos fazer essa Santa Ceia para a gente estar se finalizando aqui.